Seja bem-vindo a mais uma Célula Marcados. Abra o seu coração e ouça a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu quero falar sobre vivendo com Jesus. Né? Às vezes parece ser um tema meio normal, né? Mas eu vou falar pra você. Eu me converti, acho que eu tinha de 15 para 16 anos. Vou fazer 43 anos. Eu tenho mais tempo de vida de convertir do que da minha juventude. E assim, eu confesso para vocês que durante todo esse tempo, viver com Jesus foi extraordinário. Foi extraordinário. Ele não deixou faltar nada. Ele não teve um momento que ele não foi presente. Não teve um momento que ele não se fez presente. E assim, a gente vai ver isso na Bíblia, porque viver com Jesus, às vezes a gente acha que viver com Jesus tudo vai dar certo, né? Vou viver com Jesus, estou desempregado, amanhã eu vou arrumar um emprego. Cara, e aí talvez amanhã você vai acordar desempregado de novo. Essa é a verdade, né? A viver com Jesus, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com uma dor aqui, eu tô com um negócio de saúde, preciso... Amanhã talvez você vai acordar com esse negócio de saúde para resolver ainda. Porque a gente pensa que viver com Jesus é da maneira que muitas pessoas estão falando aí fora, né? Você vai viver com Jesus e seus problemas acabaram, né? Olha, acabaram, lembra do Tabajara? Jesus não é Tabajara, irmão. Sabe? Jesus é uma pessoa. E toda pessoa, ela quer o quê? Ela gosta do quê? Alguém pode falar pra mim? Coisa boa, relacionamento. Não é? Por que as redes sociais hoje cresceu tanto? As pessoas estão assim, a todo momento se comunicando de alguma forma, né? Mas assim, o celular é o meio correto que Deus fez para o relacionamento? Não. Isso aqui é o meio correto do relacionamento. Né? Quantas famílias que não se reúnem mais assim? Quantas pessoas que às vezes sentam para comer na mesa, levam o que para a mesa? O abençoado celular. Só que não, na mesa é o lugar onde você se relaciona. Se vocês pararem para pensar, as memórias que você tem de infância, de casa de vó, foi na onde? Na mesa. Ruim ou bom, irmão? Não é? Ou você brigando com o teu primo, ou com o teu irmão, você tomando uma bronca. Ruim ou bom, você estava na mesa. Essa é a verdade. E isso marca a nossa vida. Isso faz que a gente... isso vai nos moldar como adultos. Então viver com Jesus é um negócio muito... É uma coisa... Não é alto e baixo, mas é uma... É tipo assim... Eu sempre estou aguardando algo que eu não vi ainda. E a gente vai falar de um homem aqui chamado Pedro. Quer ver? Você pode abrir a sua Bíblia? Quem tiver uma Bíblia no celular, se você não tiver, não tem problema. Eu vou ler. Qual que é, pastor? Lucas 5. O primeiro texto vai ser Lucas, capítulo 5, versículo 1. A gente vai ler. Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5. Olha isso, gente. Eu acredito que pessoas já leram, vocês já leram ou ouviu falar. Lucas 5, versículo 1, que diz assim, estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados pelos pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão,
Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos dura a noite toda e nada pegamos, não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a rasgar. Então pediu ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que havia pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, de pessoas. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. É impressionante isso aqui, né? Quem que gosta de pescar ou já pescou? Você gosta de pescar? Alguém mais gosta de pescar? Já pescou, pelo menos? Já passou raiva na pescaria? Tem gente que pescar é passar raiva, né? Eu gosto de pescar. Entendeu? Eu gosto de pescaria. E assim, eu acho interessante isso aqui, porque assim, não tem nada mais frustrante para um pescador ele ir pescar e não pegar nada. Rapaz, isso é doído demais, entendeu? Ou os peixes ficam roubando só aí. Ou só fica lá alimentando né? Isso é frustrante demais. Agora pensa um cara que ele vivia disso. A gente pesca por lazer. Agora a gente está falando de um homem que ele tinha família e ele tinha que sustentar a casa dele. E ele pescava à noite. Pescava à noite. Não trabalhava de dia, ele trabalhava à noite. Pensa depois que você pescou, pegou nada. Você tá lá lavando o negócio, a rede. Alguém chega assim, ó, volta lá e pesca de novo. Tipo, entendeu? Jesus é o que, irmão? Jesus mexia com o quê? Jesus era pescador? Jesus era conhecido como? O cara mexia com madeira, tio. Você tá entendendo? O cara mexia com madeira. O cara era carpinteiro, ele mexia com obra. Jesus entendia de casa. Carpinteiro aqui não é só com relação que ele mexia com madeira. Ele entendia de construção. Vamos pegar um engenheiro civil. Era Jesus. Ele mexia com isso. Então Jesus não entende de pesca. Quem que entende de pesca? É o Pedro. Quem tem uma empresa? Você vê que o barco era de Pedro. Pedro tem sócios. Pegou nada. Vou lavar, vou embora, vou dormir, porque eu tenho turno da noite, igual eu. Dormir de dia, porque eu trabalho à noite. Dormir de manhã, e daqui a pouco vou trabalhar. Entendeu? Aí pensa, ó, trabalhei de noite, aí alguém fala assim pra mim, então, você vai ter que ficar mais durante o dia aí. O quê? Boa nada! Eu mesmo não. Boa noite, Boa noite, fica à vontade. Boa noite. Pode entrar, não tem problema, fica à vontade. a sua preferência Então assim, Jesus ele pescou, trabalhou à noite, deu a hora de ir embora, vou embora. O Pedro, né? Vou embora. Jesus fala para ele, não, volta lá e pesca. Só que Pedro decide ouvir Jesus e foi, pegou. Só que, gente, é a pesca mais importante da vida do Pedro. Ele nunca pegou tanto peixe na vida dele. O barco quase afundou. Aonde você já viu isso? Que alguém foi pescar que o barco quase afundou por causa que pegou muito peixe. É o que está acontecendo com Pedro. Só que aí o Pedro começa a fazer o quê? Fazer planos. Cara, você está entendendo? Né? Vou vender isso aqui. Ele já está fazendo o quê? Já está fazendo conta com o dinheiro já. A gente é assim, né? Mas, vou receber minhas férias. Você já está lá, vou fazer isso aqui, né? Tudo bem. É o Pedro. O Pedro pegou um monte de peixe e ele tá lá, eu vou pagar isso, vou adiantar, vou comprar um fogão novo, por exemplo. Eu não tô falando que tinha um fogão, né? Vou comprar uma máquina de lavar, vou comprar um... Né? O Pedro, olha, eu vou trocar o pneu do carro, o Pedro já está fazendo conta. Já está fazendo conta. Porque foi algo surpreendente. Levantou a empresa do cara, saiu do vermelho. Agora eu saio, agora, né? Sou conhecido grande pescador do momento em Israel, em Jerusalém. O que Jesus faz?
deixa isso aí, cara. Bom, assim, não, deixa isso aí. Deixa isso aí. É pra deixar, não, deixa isso aí. Isso aí não é nada. O que eu quero mostrar pra você? Que às vezes a gente vai receber coisas da parte de Deus. E eu acredito que todo mundo aqui deve orar por alguma coisa da parte de Deus. Todo mundo. Mas não se apega não, gente. Se apega ao Senhor. Porque dependendo do que você receber da parte de Deus, o Senhor só está te mostrando algo para você que o que Ele tem para você ainda é maior do que aquilo que Ele te deu. Porque às vezes a gente recebe algo da parte de Deus, não é para a gente se apegar. É só algo que vai ser momentâneo só. Só que a proposta de Jesus para Pedro é o seguinte: você fez essa pesca aí, cara. Legal. Pode vender o peixe, paga o seu imposto, porque o Pedro estava devendo o imposto. Entendeu, Joyce? Quem já assistiu The Chosen aqui? Já assistiu The Chosen? Lembra que tem uma intriguinha do Pedro com o Mateus lá? Então, o Pedro é o cara que está devendo. Tipo, pago hoje, amanhã eu volto para acertar o resto e não voltava. Entendeu? Tá devendo. Só que o seguinte, Jesus fala para ele, ó, pega aí, vende. Só que o seguinte, você vai ser pescador de gente. Só que viver com Jesus não para aí. Ah, eu recebi isso aqui, recebi uma bênção. Porque às vezes a gente recebe, como eu falei, a gente recebe algo da parte de Deus, a gente algo assim, já pronto. É só isso que Deus tem para minha vida, ou já recebi tudo que eu preciso. Não, Deus Ele quer ir além com você. Deus Ele quer te levar além. Só que a proposta, às vezes, é você, tudo bem, você recebeu aquilo, não se apega. Continua na caminhada. Continua. Tem grande gente que, por grande problema, tem gente que para. Recebi, fui para a igreja, recebi uma bênção. Não vou mais. Já recebi. O que eu preciso. Você entendeu? Sendo que a proposta não é aquilo que Jesus vai te dar, é o próprio Cristo. Gente, a maior bênção que o homem recebeu, entenda uma coisa, pelo amor de Deus. Você pode receber Deus, Ele pode te dar uma casa, Ele pode te dar um carro novo, Ele pode te dar um sonho, Ele pode te fazer viajar aquilo que você sonha. Mas entenda uma coisa, a maior bênção que a humanidade recebeu foi o próprio Cristo Jesus. Aleluia. Foi a maior bênção. Entendeu? Talvez você não vai ouvir de outros pregadores, porque assim, a proposta aqui é falar o evangelho do jeito que ele é. O objetivo aqui, querido, é mandar você pro céu. Você entendeu? O objetivo é você chegar na eternidade. A gente chegar lá, né, como meu filho fala, vamos jogar bola lá. Meu negócio dos meus moleques querer jogar bola no céu. Aí, para, treina aí, chão. Não é verdade? Esse é o objetivo. Só que caminhada com Jesus, viver com Jesus continua. Só que olha o Pedro, tá bom, Pedro fez uma peça maravilhosa. Vendeu o peixe, pagou a dívida dele, levou umas compras para casa e foi seguir Jesus. Foi seguir Jesus. Lá para as tantas, daqui a pouco, tá lá Pedro. Tá o Pedro, né? No barco. Jesus mandou eles pro outro lado. Tá lá Jesus. Jesus de repente, Jesus decide ir e encontra os caras por cima das águas. Irmão, hoje pra gente talvez não seria nada, né? Porque a gente, por causa da tecnologia, né? De tantas outras coisas, pra gente, isso aí, né? Alguém fez alguma coisa, colocou, a gente ia ter tudo um argumento pra isso. Agora pensa isso há 2000 anos atrás. Não era algo comum. De repente Jesus está lá, o Pedro. Cara, a primeira coisa que os caras, 12 homens dentro de um barco, aí você fala assim, quando você pensa no barco de Jesus, você acha que é um transatlântico, né? Você acha que é um negócio grandão. Gente, o barco que Jesus estava, que ele estava aqueles 12 homens lá, é do tamanho dessa casa, do cômodo aqui, ó. Mas como que cabe 12 caras aqui? É aqui, ó, do tamanho disso aqui. Aí tá lá Jesus vindo andando. A primeira coisa que os caras falam é o quê? Você é louco, um fantasma, velho. Você vai falar que é o quê? Você vai falar, é um espírito, é alguma coisa. Diz, não, sou eu. Aí o Pedro faz o quê? Você é o Senhor, me manda o quê? Me manda ir aí. Pode vir. Que assim legal Jesus, né? É? Então vem. Quantas vezes a gente já criticou Pedro, né? O Pedro afundou, né? Pedro não tinha fé. Quantos pregadores falaram assim, né? Pedro sem fé afundou. Não, se chegar lá no céu, ô Pedro, como é que foi andar em cima da água? Aí os caras estão preocupados que o cara afundou. A gente tem que admirar, porque eu fui o único de 12 pessoas que teve coragem de pôr o pé na água. Mais uma lição aqui. Quantas vezes a gente não vai avante com Jesus
Porque é confortável ficar dentro do barco, irmão. E a gente critica quem afunda. Porque a gente é bom pra criticar, né? A gente só critica. Ah, afundou, tá vendo? Por isso que eu não fui. Por isso que eu não fui. Sabia? Eu vou passar essa vergonha de afundar? Não. Na história do mundo, somente Jesus e Pedro andam por cima da água. Acabou. Ninguém vai poder falar assim, ah, eu não fui porque... E se eu afundasse? Tá bom, ficou aí sem experiência, não foi além com Deus, não desfrutou daquilo que Deus tinha, não viveu além com Deus, porque ficou dentro do barco. E ficar dentro do barco é muito mais confortável, muito mais seguro, né? Aqui, ó, eu vou pisar onde que eu não conheço, pisar na água, pisar em coisas que desconheço. Por isso que as pessoas têm tanta dificuldade com o novo. Às vezes Deus fala assim, ó, não vai por esse caminho, vai por esse. Não, esse caminho não é de Deus, não. Esse aqui eu tenho mais segurança. Mas é exatamente isso que Deus quer fazer. Exatamente. Sabe por quê? Porque lá na frente você vai falar assim, ah não, foi eu que escolhi. E se tem uma coisa que Deus não reparte, é a glória dele com ninguém. Gente, quantas pessoas na Bíblia que parecia que ia dar errado, deu certo? Tem um monte de gente na Bíblia. Eu sou um cara que ia dar errado. Não tem problema, é verdade. Talvez você ia dar errado, né? Mas não faço nada pra ninguém. Pago minhas contas, sou honesto, sou bom, né? Um poço narcisista, né? Ia dar errado. Ia dar errado. E onde você tá? Quando você achou que nunca ia constituir família. Olha aí. Talvez você fale assim, ah, mas ainda não é aquilo que eu pensei. Não é ainda. Talvez seja. E se não for também, tudo bem. A gente precisa aprender, gente. A gente precisa aprender. Tá bom, lá vai o Pedro. Pedro começa a viver com Jesus, né? Pisou na água, teve a experiência. Pedro foi para o Monte da Transfiguração, tanto que Pedro, Tiago e João ficou lá, Jesus, vamos fazer um monte aqui, Jesus se transfigurou em Deus, vamos ficar aqui, eu faço uma cabana. O Pedro viu Jesus como Deus glorificado, vamos ficar aqui. Pedro teve inúmeras experiências vivendo com Jesus. Mas Pedro errou também? Sim. Pisou na bola? Sim. Cara, demais. Porque a gente às vezes acha que viver com Jesus é só acertar. E não é. Estava lá um dia, o Pedro, Jesus falou assim, o que dizem as pessoas que eu sou? Ah, as pessoas falam que você é Elias, que você é Jeremias, que você é um dos profetas. E vocês? O Pedro, com a divina revelação de Deus, do Pai, falou assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala assim, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai que está no céu. Também te digo uma coisa, Pedro, a partir de hoje você não é mais Simão, você é Pedro. Irmão, logo embaixo, Jesus começando, ele falando o seu discurso, falando o seguinte, eu vou morrer, eu vou entregar minha vida, vai acontecer isso comigo e tal. O Pedro, fala isso não, vai morrer não, você não tem que morrer não. O que Jesus faz? Como? Como? Fala! Sai dele, Satanás! Como que um cara agora que teve uma revelação de Deus, Jesus está falando que o capeta está nele? Você está entendendo? Sai dele, Satanás. Tá bom. Satanás saiu do Pedro. Pedro continuou vivendo com Jesus. Chega lá Jesus para ser morto. Os guardas vão prender Pedro. O que o Pedro tem na cintura? Uma espada, uma faca. Fala para que o cidadão está com uma faca na cintura? Quantas vezes a gente está assim, andando com Jesus armado? A gente vive com Deus armado. Armado com as pessoas, armado com, às vezes, dentro do nosso próprio familiar, armado com o nosso marido, armado com nossa esposa, armado com nosso pai, com nossa mãe. A gente vive armado com o nosso chefe do trabalho. Só que a gente está vivendo com Jesus, armado. E quando às vezes nós estamos armados até com Deus mesmo. Deus não falou algo, mas também o que Deus quer? A gente sempre está armado, com o coração armado. Não estou falando que você está andando com uma faca na cintura, não. Mas o seu coração está armado.
não se entrega de verdade, porque está armado. Porque foi ferido. Quantas pessoas hoje foi ferido no ser da igreja evangélica? Igreja é tudo igual, é tudo não sei o quê, é isso, é aquilo. E a igreja é lugar de pecador. É ou não é? É lugar de pecador. Eu já dei um exemplo lá na igreja. A igreja é igual a Arca de Noé. Igual a Arca de Noé. Se você estivesse lá nos dias de Noé, você queria estar fora da arca ou dentro da arca? Hã? Mas dentro da arca tem o quê? Tem cobra dentro da arca? Tem jacaré? Tem cobra? Tem leão? Tem ou não tem? E mesmo assim você queria estar onde? É a igreja. Tem um monte de gente esquisita dentro da igreja. Mas ainda assim o cara está dentro dela. Porque eu acredito no que Cristo morreu. Eu acredito que as pessoas podem ser transformadas por ele. Aleluia. Eu acredito no poder do Evangelho. Eu acredito na transformação do Espírito Santo. Eu acredito. É por isso que eu sou pastor voluntário de uma igreja. Porque eu acredito na igreja. Eu acredito nela. Mas aí não para. Né? Depois que Pedro viveu tudo isso, quer ver? Eu vou ler um outro texto para você. Depois que Pedro viveu grandes coisas com Jesus, fez, olha, andou por cima do mar e fez tudo isso. Jesus morreu. Jesus morreu. Só que Jesus falou que ia morrer, né? Jesus morreu. Aí o que acontece? Olha lá. Quero ler. Você presta atenção agora. Não precisa nem ler comigo, só gostaria que você prestasse atenção. Simão Pedro disse assim, lá em João 21, capítulo 20, fala assim, ó. Simão Pedro disse assim, vou pescar. Mas lá no começo, em Lucas, Jesus tinha falado para ele largar tudo, não foi? Não foi? Você vai ser pescador de gente. Você vai viver grandes coisas. Jesus morreu. Tá lá, os caras tudo angustiados, tudo deprimido. A minha promessa não vai vir mais, né? Eu não vou ser mais aquilo. A minha promoção, a minha vida. E agora, o que o Pedro faz? Vou pescar. Ele fala, né? Vou pescar. Nós também vamos. Aí os caras falam o quê? A gente vai com você então. Disseram uns aos outros. Assim, entraram no barco e foram. Mas não pegaram coisa alguma. Da hora isso aqui, não é verdade? Parece que Deus faz de propósito, gente. Os caras foram pescar, não pegou nada de novo. Pegaram nada. Só que agora, no primeiro evento, só tava o Pedro. Aqui tá o Pedro e 11, e tinha 10 lá com ele. Judas tinha se enforcado, tava o Pedro e 10. Pedro e 11. Né? Aí tá bom. Olha lá. Aí, saiu, peraí. Aí tá bom, foram pescar. E não pegaram nada, coisa alguma a noite toda. Ninguém pegou nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Presta atenção, Jesus já tinha Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado. Estava na praia. Jesus estava lá na praia. Lá na praia. Né? Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, de longe, né? Por um acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam, a gente não tem nada. Então ele disse, lance a rede, olha a verdade esse negócio de Lucas, lance a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixe que estava. Agora vamos lá, vamos contracenar aqui, vamos imaginar. Não sei se é um pouco de imaginação. Vamos imaginar. Cara, nessa hora, tá lá o Pedro, frustrado, tá lá, não era para voltar para pescar, era para ele continuar onde ele estava, Jesus ia até eles, só que eles decidiram pescar, voltar a fazer o que era que eles estavam fazendo. Uma lição aqui, se Jesus te deu uma direção, não volte atrás, não volte a fazer aquilo que você fazia, continua. Chegou Jesus lá na beira da praia, joga a rede do outro lado. Pensa lá, o cidadão jogou a rede, tudo bem. O que passa na cabeça do homem que teve uma experiência lá atrás? Ferrou.
Deu ruim. Pensa nessa hora, irmão, o coração do cidadão. Só um pode fazer isso. Eu tenho uma experiência com ele. Eu tenho uma vivência com ele. Vai lá. E eles, né? A rede estava cheia de peixe. Estava cheia. Não conseguiam recolher. O discípulo que Jesus amava disse a Pedro, esse aqui é o João. Ele é meio, né? Parece que ele é meio, né? O discípulo que Jesus amava, ele está falando dele mesmo. Você vê, ele escreveu e falou, ó, Jesus me ama, tá? Né? Mas eu acho legal isso aqui. Né? O discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Irmão, tudo que Pedro não queria ouvir nesse momento é que era Jesus. Porque nesse momento, na cabeça do Pedro é o quê? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E quantas vezes Deus falou coisas para a gente, Deus deu direção para a gente, Deus orientou a gente voltou a fazer coisas que não devia, a gente escolheu aquilo que a gente já tinha deixado. Aí quando a gente ouve, né, a presença de Deus nos visita, o primeiro sentimento que vem é, o que eu estou fazendo aqui? É o sentimento do Pedro. O que eu estou fazendo aqui? Porque pensa que você está puxando a rede, chega alguém do lado e fala assim, Pedro, Jesus. Sabe o que o Pedro vai fazer? Isso é bonito demais. Olha o que acontece. Jesus falou que o peixe estava do outro lado, né? A rede estava pesada. É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele vestiu a capa, que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar. Saltou na água. Ele saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia peixe. Havia peixe e pão. Jesus disse, traga alguns peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes. No entanto, a rede não arrebentou. Jesus falou para eles assim, vem comer. O cara voltou. Não precisava voltar. Quando ele chega na praia, eu acho lindo isso aqui, porque Jesus chega na praia, tem peixe aí? Não, não tem. Joga a rede do outro lado. Eles pegaram, eles realizaram o desejo do coração deles. Só que quando eles chegam na praia, já estava tudo pronto. O peixe já estava assando, já tinha pão. O que eu quero mostrar para você? Confia no Senhor. Amém. Porque às vezes, irmão, você está lá, no meio do mar bravio lá. E o que você precisa continua em Jesus. Porque quando eles chegaram na praia, já estava o peixe assado. Jesus já tinha feito já. Eles sentaram, pode comer. Quantas vezes a gente está perdendo a nossa paz? Quando a gente está descabelando com o dia de amanhã. A gente está preocupado com o dia de amanhã. A gente está voltando a fazer coisas que da onde Deus nos tirou. A gente está perdendo nossa confiança nele. Sendo que se a gente confiar em Jesus e viver com ele, meu Deus do céu, tudo que a gente precisa está nele. O pão que você precisa, o pão de cada dia. Pastor, você está falando que eu não devo para o meu trabalho? Não, vá para o seu trabalho. Trabalhe. Mas entenda uma coisa. Tudo que você precisa está em Jesus. Não fora dele. Não está fora de Jesus. Só que é um grande engano do nosso coração, às vezes, achar que a gente vai conviver com Jesus do jeito que a gente acha que tem que viver. Não, para viver com Jesus é do jeito dele, irmãos. Não dá para viver com Jesus negociando isso ou aquilo. É preciso se entregar de verdade. É preciso se entregar.
É preciso renunciar às vezes. É preciso deixar de lado. Às vezes deixar uma mágoa, uma ferida, um ressentimento. Às vezes a gente quer andar com Jesus com o coração carregado. Não dá para você andar com Jesus com o coração carregado de sujeira, de mágoa, de ferida. Ah, alguém um dia me feriu, nunca mais eu perdoo essa pessoa. Não, perdoa. O fato, sabe o grande problema? Que a gente acha que perdoar agora é o seguinte, ó, vou perdoar o Diego. Ai, Diego. Diego, eu te perdoo, pai. Vai ver a sua vida. Então eu te libero em nome de Jesus, que você viva. Gente, você não tem que ser amigo. Só que a gente acha o quê? Que a gente não. Só que a gente vive amargurado, com um monte de rancor no coração, não vive aquilo que Deus tem pra gente, não vive, não desfruta do sobrenatural de Deus, não consegue enxergar que Jesus tem algo maior e melhor pra nós. Por quê? Porque a gente está com um monte de coisa aqui dentro. Um monte de coisa aqui dentro. Cara, gente, como eu falei, sua esperança tem que estar em Cristo Jesus. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Não fique esperando nada, né? Esses dias lá em casa, meu chefe, eu trabalho no turno da noite. Meu chefe falou assim pra mim, você vai pro dia. Nossa, irmão, que vitória. Eu falei, vou pro dia? Você vai pra amanhã. É mesmo, vou pra amanhã? O irmão já tava até fazendo plano já. De repente ele falou assim, você não vai mais. Eu falei, não. Você vai pra tarde. Misericórdia, pra tarde. Só que eu tô em paz. Eu já programei, já sei, ó. Tarde, de manhã, minha esposa trabalha à tarde, ela é professora. Tá bom. Vamos pra academia de manhã, mas a gente nunca foi, né? Agora a gente vai pra academia. Antes a desculpa, não, a gente não consegue ir, porque era assim, né? Eu até falava, minha cama trabalhava por revezamento. Ela saía, eu entrava, né? Então assim, ela saía da cama, eu entrava. Hoje não. Beleza, tudo bem, eu vou ter que ajustar tudo. Só que as coisas mudam. Daqui pra segunda-feira pode mudar. Só que eu sei uma coisa. O que Deus falou não muda. Jesus, ele é e ele não muda. E essa é a minha esperança. Essa é a minha confiança. As pessoas mudam. Uns mudam para melhor, outros para pior. Outros podem ouvir a palavra de Deus, se apegar e permitir ser transformados. Outros podem passar 20 anos na igreja do mesmo jeito. A gente não tem o controle de tudo. Essa é a verdade. Por isso que é muito pessoal viver com Jesus. Porque você pode todo dia orar, e você deve fazer isso. Eu quero deixar até um conselho para vocês: orem todos os dias, leiam a Bíblia todos os dias. Você pode orar e Deus vai te transformar. E tem gente que às vezes vai fazer parte da mesma igreja que você, vai passar a vida toda do mesmo jeito, e você não vai ter controle disso. Porque você, no fim, irmão, quem precisa viver com Jesus é você. Sou eu. Eu não posso controlar a experiência que você vai ter, não. Eu sei o que eu quero viver com Ele. Por isso que, na realidade, no meu lugar como ministro, como pastor de uma igreja, o meu papel é ensinar. Mas aí me ensinando, você pode falar assim, eu não quero. E isso é muito particular. Entende? Mas eu quero deixar essa palavra para vocês. Que viver com Jesus é uma coisa muito legal. Não fica pensando que vai ser tudo num quadrado, né? Minha vida redondinha, no quadradinho. Ai, vou planejar, né? Porque a gente é assim quando é jovem, né? Eu me lembro lá quando eu casei, lá atrás, lá. Fazia 17 anos de casado. Ai, gente, eu fazia assim, fazia assim. Irmão, no outro dia já virou tudo, já não aconteceu nada daquilo. Eu falei, quer saber? Vamos aí. Que a gente às vezes quer, né? Encaixotar a nossa vida. A gente quer encaixotar a vida. E não dá para encaixotar. Não dá. É assim que é viver com Jesus. Viver com Jesus, você vai viver grandes experiências com Ele. Talvez você vai errar também. Mas se você errar, peça perdão. Você chega ao Senhor.
Senhor, perdoa, limpa o meu coração. Tá com inveja? Senhor, tira a inveja do meu coração. É difícil, irmão, a gente olhar pra gente, né? Não, pastor, eu não tenho inveja de ninguém. Né? Não tenho raiva de ninguém. Né? Não tenho raiva, pastor. Eu nunca senti raiva na minha vida. Né? A gente tem que saber ser verdadeiro, irmão. Senão você nunca vai viver uma vida verdadeira com Jesus. Aí você vai viver uma vida, aí você erra, vai ficar, acho que ser crente não é pra mim, sendo que é. Só que a gente idealiza, né? O mundo aí fora. Sabe o grande problema que o mundo aí fora idealiza o que é ser crente, né? Ser crente. Você tem que ser crente, você tem que ser assim, falar varão, varoa, você tem que ter tudo. Não. Você tem que viver. Viver. E às vezes viver com Jesus vai te custar, vai me custar alguma coisa. Vai, não estou mentindo. Vai custar. Amém? Então que você esteja disposto a viver com Jesus. Aleluia. Mas lembra, o fim vale a pena estar com ele. Vale a pena. Como eu falei, a gente está aqui depois de 1000 anos falando de um cara chamado Pedro. Um cara que cortou a orelha de alguém. Um cara que Jesus falou para Satanás sair dele. A gente está aqui falando dele. Porque viver com Jesus é isso. São pessoas improváveis. Não tem perfeição. Não tem essa coisa, vou ganhar uma pedrinha lá no céu. Você vai porque Deus falou que você vai. Não é porque você é bom. Se você entender isso. Amém? Vamos orar? Espírito Santo. Eu não sei como você chegou aqui hoje, querido. Só sei de uma coisa, Deus está chamando você para viver com Ele. Talvez entre altos e baixos, talvez entre feridas e mágoas. Mas o Senhor está diante de você, para curar você, para te levar a lugares que você não foi. Para restaurar a sua vida, restaurar o seu coração, restaurar o seu relacionamento, tirar toda a mágoa do coração. Jesus, Ele está aqui e Ele te convida para viver com Ele. Para viver com Ele. Às vezes o que você procura fora dele está nele. Então não procure mais fora. Apenas se entregue. Não é sobre ser perfeito. Não é sobre acertar toda hora. É sobre crer, sobre acreditar e se entregar.